Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Wikigel e o nosso vídeo hoje sobre curiosidade da semana vai falar sobre a evolução do sistema eleitoral. Você sabe como evoluiu a escolha dos nossos representantes desde o Brasil colônia até os dias atuais? Se não sabe, te convido a ficar aí até o finalzinho desse vídeo para você entender melhor como foi esse processo de conquista dos nossos direitos de escolher os nossos representantes. Fica com a gente então, roda a vinheta. Então, pessoal, no nosso período monárquico, as eleições do Brasil eram feitas de forma indireta. E olha, não era todo mundo que podia votar não, tá? Só homens com 25 anos, a não ser que fossem casados, ou eram oficiais, ou eram religiosos, poderiam votar sem ter esses 25 anos. Mas havia uma necessidade que ele tivesse uma renda de 100 mil réis. Ou seja, se ele não tivesse essa renda, ele poderia ser homem de qualquer idade que não iria votar. E o voto ocorria da seguinte forma, tá? Os eleitores com condições mínimas de voto eram chamados de eleitores de província, e esses eleitores de província elegiam os chamados compromissários. Esses compromissários elegiam os eleitores da paróquia, e esses eleitores da paróquia elegiam os eleitores da comarca. E esses eleitores da comarca é que iriam eleger os deputados que iriam representar as pessoas, claro que nem todas as pessoas, né, no Brasil. Em 1880, o voto passou a ser direto, mas houve algumas exigências que também não tornaram tão democrático assim as nossas eleições. Primeiro é que aumentou a renda de 100 mil réis para 200 mil réis. E houve também a necessidade de assinar na hora da votação. Isso significa que quem não sabia ler e escrever não poderia votar. E reduziu muito os eleitores no Brasil neste período, já que boa parte da população brasileira não era alfabetizada. Bom, essa lei Saraiva reduziu de 13% os eleitores brasileiros para 0,8% da população brasileira. Esse número só vai ser alterado no pleito de 1945, que o Brasil recupera aí, né, a porcentagem de eleitores que tinha antes da Lei Saraiva. No período republicano, aí, o Brasil vai ter uma nova mudança nas formas de eleição. Nós vamos ter o sufrágio universal masculino. Então, todos os homens poderiam votar, só, né, acima de 21 anos. Só que, veja bem, ele não era secreto o voto. Então, dessa forma, o voto era definido pelos donos do poder. Era chamado voto de cabresto. Você tinha liberdade de votar, mas não tinha liberdade de escolha, já que muitas vezes, né, fatores econômicos aí obrigavam as pessoas a votarem em pessoas que detinham o poder. Infelizmente, esse voto de cabresto ainda existe hoje porque muitas pessoas ainda se vê atreladas a políticos de poder, os donos do poder aí, para votar em troco, claro, né, de alguns benefícios que são geralmente prometidos em épocas de eleição. Bom, a organização das eleições no Brasil começou a mudar no ano de 1932, com a Era Vargas, onde foi criada a Justiça Eleitoral. Começou a definir regras mais rígidas em relação ao processo eleitoral, tanto no que se refere ao candidato quanto aos eleitores. E vamos destacar também o sufrágio universal feminino. As mulheres passam a ter direito ao voto, uma conquista que as mulheres, né, lutaram muito. Infelizmente, hoje a gente vê mais, né, como uma obrigação
né, de voto e não como um direito adquirido, né, de escolher aí os seus representantes. E se você não sabe, tá, o Brasil foi um dos primeiros países a conceder o voto direto às mulheres. Então, aí um destaque para o nosso país. As eleições, né, ocorreram mais ou menos, né, da forma como a gente vê hoje, até 1965. De 1965 a 1985, nós tivemos o período militar e dessa forma não era mais escolhido os seus representantes, né, por voto. Infelizmente, um período bem triste para a democracia brasileira, né, que se viu aí restringida os seus direitos. Em 1985 vai ocorrer a volta, né, das diretas, já da escolha, né, dos nossos representantes a partir do voto secreto e direto. Hoje nós temos aí as eleições de 4 em 4 anos para prefeito, vereadores, presidente da República, deputados, senadores e de 8 anos para os senadores, que, né, fica um tempo maior entre os pleitos de 8 anos. Então, pessoal, observa aí que a evolução do processo eleitoral brasileiro, né, ampliou os direitos de voto, ampliou a participação popular, dando a oportunidade das pessoas, independente da sua classe social, ter aí, né, um representante que lute junto ao poder executivo, legislativo, né, pautas importantes, né, das nossas necessidades, que são muitas de acordo com cada região e por isso cada eleição ela é única, porque representa um período da nossa história, uma necessidade de nossas sociedades, da nossa região, e por isso chama a atenção de vocês, né, que já são eleitores, para poder escolher de forma consciente os nossos representantes. Lembrem-se que a escolha de hoje vai refletir nos próximos 4 anos. E uma boa escolha hoje significa uma boa sociedade, uma sociedade aí mais justa e igualitária nos próximos 4 anos. Então, vote consciente, vote certo. E se você quer deixar algum comentário sobre o nosso vídeo, vai lá, né, nos comentários, deixa a sua opinião sobre o que você acha das eleições desse ano, período de pandemia. As promessas são muitas, infelizmente, aí tem político utilizando desse período para se promover. Até a próxima semana, pessoal. Fique com Deus e boa eleição a todos. Bom, a organização das eleições no Brasil começou a mudar no ano de 1932, com a Era Vargas, onde foi criada a Justiça Eleitoral. Começou a definir regras mais rígidas em relação ao processo eleitoral, tanto no que se refere ao candidato quanto aos eleitores. E vamos destacar também o sufrágio universal feminino. As mulheres passam a ter direito ao voto, uma conquista que as mulheres, né, lutaram muito e que infelizmente hoje a gente vê mais como uma obrigação do que como um dever, né? Infelizmente hoje a gente vê mais, né, como uma obrigação, né, de voto e não como um direito adquirido, né, de escolher aí os seus representantes. E se não se inscreveu ainda no canal, tá? Vai lá no nosso canal Wikigel, se inscreva, assina o sininho aí para que ele, né, te avise sempre que tiver um vídeo novo.